Bom dia, turma. Como vão aí? Tudo bem? Seguindo as orientações de ficar em casa, né? Nós vamos trabalhar aí um pouquinho essa semana com revisão de conteúdos. Vocês têm duas apostilas, nós temos que trabalhá-las, então vamos aproveitar essa semana para fazer a revisão. Eu quero chegar no final da semana com vocês até a parte de vírus mesmo, para entender um pouquinho aí, né, sobre toda essa situação que nós estamos enfrentando, como que o vírus age no nosso organismo e até entender o porquê aí a orientação de ficar em casa, certo? O que isso pode ajudar aí na situação atual em que estamos vivendo, tá? Mas para chegar e falar um pouquinho sobre vírus, eu tenho que falar primeiramente com vocês sobre as características da vida, né? O que um organismo precisa ter para ser considerado vivo, ok? Então, assim, eu preparei no caderno um pequeno resuminho, uma coisa bem caseira mesmo, para que possa ficar aí mais fácil o entendimento de vocês. Na Agenda Edu eu vou colocar lá depois todas as orientações, qual é a apostila, qual a página, os exercícios que vocês deverão fazer, tá bom? Então, mudando aqui, né, o foco, eu mostro para vocês o pequeno resuminho que eu fiz sobre características da vida. Então, primeiramente, vamos falar aí sobre a composição química dos organismos vivos, né? Quais os elementos que compõem aí as moléculas orgânicas presentes no nosso organismo, no organismo de qualquer ser vivo. Lembram da palavrinha CHOMPS, que representa o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses elementos químicos, eles estão presentes em várias substâncias, né? Tanto substâncias orgânicas como inorgânicas. Porém, nos organismos vivos, elas aparecem também nessa composição de moléculas complexas, moléculas que possuem aí uma grande quantidade de reações químicas. Então, eu destaquei aqui as proteínas, os lipídios e os glicídios, né? Porque esses elementos aqui, eles fazem parte da composição celular de qualquer organismo que tenha célula, ok? E também está presente, depois nós vamos ver, nos vírus, né? Os vírus, eles têm uma constituição proteica. Alguns vírus que têm o chamado envelope viral, eles possuem também lipídios nessa composição. Então, nós vamos ver aí um pouquinho sobre isso até chegar na parte de vírus. Metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorre no organismo vivo, tá? Então, assim, essas reações químicas podem ser extracelulares, no caso de organismos pluricelulares, vocês acabaram de ver aí processo digestivo, né? E nós vimos que a digestão em si, ela ocorre graças a diferentes tipos de reações químicas. E dentro da célula, a nível celular, também existe metabolismo, né? A nossa célula aí, ela é capaz de realizar uma grande quantidade de reações químicas. Existem dois tipos de metabolismo: o catabolismo e o anabolismo. Eu coloquei aqui, né, um exemplo de duas situações onde nós vamos poder observar que o catabolismo é para quebrar moléculas e o anabolismo é para construir moléculas. Então, os elementos que eu representei aqui não vão seguir aí a ordem certinha de alguma molécula orgânica, tá? Então, foi pontos aí que eu fui colocando aleatoriamente para que vocês possam entender o que acontece numa reação anabólica. Então, reparem aqui que nós temos que ter uma fonte de energia para uma reação anabólica. Então, a energia, ela é utilizada aqui para a construção de moléculas complexas, tá bom? Esqueci aqui de colocar o Szinho, né? O plural. Bom, enfim. Então, ribossomos. Quem lembra, né, da musiquinha? Ribossomo sintetiza proteína de montão. O ribossomo, ele é uma organela celular que atua na construção de proteínas. Então, é um exemplo de reação anabólica. Exemplo de reação catabólica. Eu coloquei o que acontece, por exemplo, nas nossas mitocôndrias, né? Outra organela celular que tem a função de fazer a famosa respiração celular. A respiração celular, na verdade, o que, que é? É uma oxidação da molécula orgânica
né, que nós chamamos aí de glicídio, de glicose. Então, essa oxidação, essa quebra é para ir liberando os elétrons, ir liberando os íons, ok? E aí, essa liberação faz com que haja também liberação de energia. Então, olha só, aqui utiliza energia e aqui libera energia. Não sei se vocês lembram dessas duas moléculas, né? A adenosina difosfato, adenosina trifosfato. Então, são moléculas aí que nós temos que eu costumo dizer que é a moeda ou a bateria descarregada e aqui é a moeda ou bateria carregada. A diferença para uma é na quantidade de grupo fosfato. Então, aqui eu tenho 2 grupos fosfato, por isso difosfato, e aqui eu tenho ou seja, 3 grupos fosfato, a adenosina difosfato e a adenosina trifosfato. Essa composição aqui depois vai ser tratada também mais para frente. Então, reparem aqui que numa reação catabólica, há liberação de energia, tá bom? O outro elemento liberado é o gás carbônico, que a gente também vai aí trabalhar numa outra situação. Mas acho que nesse esquema dá para ver bem a principal diferença do catabolismo para o anabolismo. Tem aqui que eu preparei também, né, uma pequena tabelinha que mostra aí o resumo, as principais diferenças entre o metabolismo anabólico e o metabolismo catabólico. Então, primeiramente aqui a definição. Né? Então, no metabolismo anabólico, existe a produção, a síntese de moléculas complexas, tá ok? Através da utilização de substâncias simples ou de moléculas simples. Na definição de catabolismo, eu tenho aqui, ó, que é a decomposição. Então, aqui vai sintetizar, vai produzir e aqui vai decompor. Tá ok? Transformando essas moléculas complexas em moléculas menores. Então, a gente pode dizer que o metabolismo é a fase construtiva, ou melhor, desculpe, que o metabolismo anabólico é a fase construtiva e o metabolismo catabólico é a fase destrutiva. Aqui há um consumo de energia e no catabólico há liberação de energia. O metabolismo anabólico, ele é ótimo para aumentar a massa muscular, né? Então, os exercícios anaeróbicos, por exemplo, como a musculação, eles aumentam a massa muscular. Já em exercícios, atividades físicas, como, por exemplo, corrida, natação, onde a gente denomina exercícios aeróbicos, existe a queima, né, de substâncias aí que eu coloquei aqui gorduras e calorias. Então, essa queima é o que? É a decomposição das moléculas de lipídio em moléculas menores, ok? Bom, metabolismo anabólico, ele ocorre principalmente durante o repouso, então, para quem já teve alguma experiência aí com musculação, sabe que é necessário dar aí um tempinho de repouso entre um exercício e outro, e no catabolismo, as atividades aí, elas são funcionais. Então, assim, durante a atividade física, ocorre essa decomposição, esse gasto de energia, ok? Processo energético. Bom, anabolismo vai construir moléculas, né, orgânicas, moléculas complexas aí. Então, é feita principalmente durante o repouso, como eu falei para vocês, convertendo uma energia cinética em energia potencial. Aqui o contrário. A energia potencial, por exemplo, em tecidos adiposos, vai ser convertido em energia cinética. Os exemplos que eu coloquei aqui no nosso organismo, a síntese proteica que eu citei lá anteriormente, né, os ribossomos, também é exemplo que acontece durante o processo da fotossíntese, onde substâncias simples, inorgânicas, como o H2O e o gás carbônico é transformado em uma molécula de glicídio. O exemplo aqui do catabolismo no nosso corpo,
processo de digestão, como eu falei aí, né? Nós já vimos o sistema digestório, então nós já vimos as reações químicas que ocorrem durante esse processo. E a mitocôndria, né? O que acontece aí durante a respiração celular, que mais é assim, na verdade, uma oxidação dessa molécula de glicose que foi construída aí num processo anabólico. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, essa diferença aí para vocês, né? Anabolismo, catabolismo, os dois são partes do metabolismo. Lembrando, sintetiza, vai construir moléculas complexas, aqui vai degradar moléculas complexas. Seguindo para outros itens aí das características da vida, nós temos a capacidade de reação. Então, o organismo ele reage a estímulos. Não importa se são estímulos internos, estímulos externos. A capacidade de reagir. Lembrem, né? Toda ação gera uma reação. Então, um aumento da temperatura, por exemplo, o nosso corpo começa a transpirar. É um exemplo de reação. Os vegetais não têm essa capacidade de reação, de movimento? Tem sim. Eles também fazem a transpiração quando a temperatura aumenta, né? As suas células, elas estão trabalhando, então elas estão reagindo, ok? Outro item aí da característica da vida, o crescimento, né? Todo o organismo vivo ele tem essa capacidade. Por exemplo, organismos unicelulares. Eles são constituídos por uma única célula, eles não crescem? Crescem sim. Quando eles vão fazer aí, né, o processo de mitose, de reprodução assexuada, as células aumentam de tamanho. Então, é considerado aí um crescimento, tá bom? Reprodução, o nome já está dizendo, né? A palavra em si, produzir novos organismos com as mesmas características aí hereditárias. Então, nós vamos gerar novos indivíduos para que a espécie possa se manter durante geração a geração. E essa espécie, ela tem uma característica, ela tem uma carga hereditária. Então, assim, nós temos características hereditárias de antepassados, né? Dos nossos avós, dos nossos bisavós. E essa hereditariedade é passada através da combinação do material genético, né? Do famoso DNA, lembrem disso. Depois falamos também um pouquinho sobre esses ácidos nucleicos, né? O DNA e o RNA, mas isso é ponto para uma outra aula, tá bom? E aqui, finalmente, a característica da composição celular. Para ser considerado um organismo biótico, ou seja, um organismo vivo, há necessidade dessa composição celular, não importando se em número de 1, né, os organismos unicelulares ou em mais, os organismos pluricelulares. Essa característica da vida, ela vai de acordo com a teoria celular. Lembrando que para a formulação de uma teoria, há todo um procedimento científico para se construir depois a teoria. Então, não é um conhecimento informal, tá? É um conhecimento construído à base de pontos, de itens aí que foram sendo seguidos até se chegar à formulação de teoria celular. E aí a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre vírus. O vírus, ele não entra na teoria celular, ele é um ser acelular. Bom, mas isso vai ficar para seguir a próxima aula, tá bom? Eu espero aí que vocês, né, possam ter entendido melhor aí com esse resuminho, lembrado de alguns pontos importantes para que a gente possa seguir aí adiante, tá bom?